Bom, gente, bom dia. Hoje eu tive um pequeno probleminha aqui. Eu estava com um pedreiro aqui no escritório. O pessoal estava quebrando a parede aqui, não estava. Tinha até desistido aqui com a bateção que eles estavam de fazer a gravação, né? Mas aí no meio falei, quer saber se eu não, pelo menos é, guardar o histórico do que está acontecendo aqui, eu não vai atrapalhar nosso diário aqui de operações, né? Então agora eu resolvi então ligar a gravação aqui, né? Então, só que já estava com uma operação em aberto, já tinha o robô classe X já tinha entrado em operações e o robô triplo X, esse robô triplo X aqui do gráfico, desse gráfico aqui, tinha acabado de entrar também numa operação, né? Então, achei melhor, perdemos o comecinho aí da explicação da parametrização, eu não mudei nada de muito relevante, eu só adicionei o drawdown pro robô classe X, tá? O restante, as linhas de referência dos robôs triplo X ficaram todas iguais, tá bom? Era isso aí então. Vou acelerar o vídeo e no final dele a gente fala um pouco mais aí, tá? Abraço.
Oi, gente. Peguei aqui para dar uma informação para vocês aqui, né? Seguinte aqui. Eu tinha colocado o drawdown desse robô para ele parar de operar, tá? Eu vou trazer a tela das informações para cá. O que acontece? Eu tinha colocado o drawdown desse robô para que quando ele atingisse um valor base de... Cadê? Vamos lá. Aqui. Perdas consecutivas, drawdown, tá aqui. Tinha colocado, quando ele atingisse um valor base de R$ 250, eu tinha colocado para que isso aqui, ele estava aqui em não. Eu me esqueci hoje de manhã, então eu vi aqui, quando ele superou o valor aqui de R$ 250, e aí ele fez uma operação e ele encerrou a operação, mas colocou uma outra ordem, eu olhei aqui na setagem e eu vi aqui parar a operação, ele estava aqui como não, tá? Então, quando a gente deixa não, ele simplesmente encerra a operação atual e deixa a possibilidade aberta aí de poder colocar novas ordens, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei, mudei aqui, né? Coloquei isso daqui para sim, né? E aí apertei o botão de pânico aqui aquela hora. Só que daí ele fez algumas outras operações, eu percebi que ele estava caindo ainda, né? E aí eu soltei o botão do pânico quando eu percebi que ele estava aqui nessa região aqui de sobrevenda, né? Então, ele fez mais algumas operações aqui agora, né? Então, foi isso que aconteceu nesse caso aqui. Então, como já estamos às 16 horas e 37 minutos, assim que ele encerrar essa operação aqui, para não fazer nenhuma mudança com o robô dentro da operação, né? Para não deixar nenhuma operação em aberto, assim, não fazer nenhuma alteração. É sempre muito ruim fazer alteração dos parâmetros do robô com uma operação em movimento, com uma operação em execução, né? Estamos com uma operação aberta aqui, né? Então, estamos aqui com uma ordem, então esse robô já ganhou R$ 264, e no instante aqui em que ele pegar essa ordem aqui de proteção aqui, né? Essa ordem de proteção, eu vou encerrar a operação desse robô, e aí para esse parâmetro para a operação de amanhã já vai estar ligado novamente aqui, tá ok? Era isso, eu achei melhor dar essa orientação, essa explicação para vocês aí, porque que ele não encerrou a operação ainda, tá bom? É isso aí. Bom, gente, de volta aqui então, finalizando o dia de hoje, né? Foi um dia de fortes emoções, né? Robô, principalmente esse robô aqui, ele chegou a ficar uns 300 e poucos reais negativo, né? Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho de gerenciamento do capital aqui, né? Então, nessa conta,
eu me baseio num valor de aproximadamente, para rodar esses 4 robôs, um valor de aproximadamente R$ 20.000, tá? Então, o que que acontece? Para rodar esses 4 robôs, eu tenho de ter esse capital na conta, tá? Mas, e esta a rentabilidade que eu sempre espero de 2 a 4%, tanto de lucro quanto de prejuízo, tá? Então, o que que acaba acontecendo? Eu até estava falando com um usuário dos robôs hoje a respeito disso, né? A minha ideia de gerenciamento é essa, eu não posso expor os robôs ganharem, perderem mais do que, no máximo, estourando 2% do capital, tá? Então, eu estou finalizando um script que ele vai ser adicionado a um gráfico dos qualquer aqui e que ele vai fazer o gerenciamento do capital de todos os robôs, né? Ou seja, der um prejuízo de 2%, ele vai encerrar a operação de todos os robôs, tá? Já já, logo menos, isso aí vai estar disponível para ser baixado lá no site, né, como um indicador. Mas a ideia é essa, né? Então, o que que aconteceu? Por que que eu apertei o botão de pânico deste robô aqui, né? Se vocês observarem aqui, eu vou aumentar o tamanho dessa tela aqui para vocês verem melhor aqui, né? Então, ele tinha feito uma operação de venda aqui, né? E neste momento aqui eu apertei o botão de pânico, sendo que o preço depois disso despencou mais de quase 400 pontos após isso daqui, né? Então, por que que eu apertei o botão de pânico neste momento aqui? Foi pelo seguinte, porque como deu aquele erro de parametrização que eu tinha feito neste robô aqui, ou seja, com R$ 250 no resultado do dia e um recuo de 10%, ou seja, R$ 25, se caísse R$ 25, ele era para ele parar as operações e não operar mais. Mas eu deixei o robô, eu esqueci de mudar o parâmetro de não operar mais durante o dia, e ele para simplesmente cancelar a operação que estava perdendo, né? Então ele pegou, cancelou a operação e entrou logo numa outra operação. E eu entrei nos parâmetros e vi que o parâmetro, vou mostrar aqui para vocês, tá? Novamente aqui, né? Vi que o parâmetro estava desabilitado, tá? Aqui, ó. Isso aqui ele estava assim, ó. Tá? Então, usar drawdown sim, quando o valor de referência é R$ 250 e quando batesse um recuo de 10%, ele deveria parar de operar após o drawdown atingido, ele deveria estar em sim aqui, e estava em não, tá certo? Então, foi por isso que eu cancelei, que eu apertei o botão de pânico aqui. E como este robô ele opera contra a tendência, né? Então, ele estaria operando contra a tendência, e este robô opera a favor da tendência, e era o único robô que estava operacional. Eu gosto muito de quando um robô ele entra em contraposição ao outro, porque ele é a mesma história desses daqui, né? Normalmente um robô ganha, o outro perde, um compõe o valor do outro, né? E aí ele acaba na média ficando positivo, né? Então, como este robô estava cancelado, eu achei por bem cancelar esta operação aqui também. Então, só este robô aqui que está operando agora também, né? Então, ele fez um capital para um contrato, né? Fez um capital razoável também, tá? Eu já vou apertar o botão de pânico porque a gente está em 17,5 e 20, né? Então, vou tirar todas as operações, vamos fechar o dia de hoje aqui, tá? Deixa eu pegar uma calculadora aqui, né? Vamos ver aqui. Quanto que foi o quanto a gente ganhou hoje aqui? R$ 148 desse robô, menos R$ 50 deste robô aqui, mais 271 deste robô aqui, mais R$ 118. Deu um total de R$ 487. Já é a ideia que eu gosto de trabalhar para um dia, para essa quantidade de contratos,
tá? E este valor financeiro. Então, foi um dia muito bom, né? Este primeiro robô aqui, ele atingiu o drawdown dele logo na parte da manhã, então ele ficou o dia inteiro só para cima e para baixo sem operar, porque logo de manhãzinha ele já atingiu o drawdown dele, né? E este robô ficou então operando aqui, né? E aí ele passou um calorzinho, né? Hoje ele chegou a ficar uns 300 e tantos reais negativo este robô, mas aí recuperou tudo, né? Porque a ideia desses robôs FiMate, a ideia é o seguinte, a gente tentar capturar, eu vou aumentar o gráfico aqui para a gente ver onde aconteceu isso daqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi mais ou menos por aqui, né? Então aqui, não, aqui ele foi aqui, ó, aqui ele estopou. Não, desculpa, aqui ele deu lucro, né? Tá vendo? Ele fez uma venda, saiu daqui e saiu daqui. Foi aqui, ó, que começou. Ele fez uma compra, não foi aqui também, porque aqui ele saiu da posição. Enfim, durante o dia eu não estou encontrando aqui. Quando vocês voltarem o vídeo, vocês vão no momento em que eu vou deixar acelerado o vídeo, né? Mas se vocês encontrarem no vídeo, vocês vão perceber que ele deu uma violinada aqui, né? Porque ele estava num determinado momento sem direção nenhuma, tá? Provavelmente nessa região aqui, ó. Ele rompeu para baixo, rompeu para cima, rompeu para baixo, rompeu para cima, rompeu para baixo, até que num determinado momento ele pegou, achou a direção certa, né? E aí foi surfando e recuperou todo o valor aí que ele havia perdido, tá? Acabou fechando R$50 negativo, mas volto a dizer, na somatória o que importa é o resultado do dia, no meu modo de entender, né? Na somatória do dia, o que importa é a gente sair positivo e proteger o capital que a gente ganhou, que a gente vem acumulando aí desde o começo deste mês aqui, o começo da semana passada, né? Que foi dia, deixa eu ver aqui, vamos ver, dia 3, né? Aliás, dia 4, né? Porque o dia 3 eu não estou contando, a partir do dia 4. Então, estamos com exatamente uma semana de operacional hoje, né? Então, estávamos com... deixa eu verificar aqui. Vamos ver aqui quanto que estava. Só um minuto. Vou trazer para cá, né? Aqui, ó. Estávamos com um lucro acumulado de R$ 1.964, né? Então, mais R$ 1.964. Hoje, então, eu vou subir um vídeo, R$ 2.451. Lembrando que, no começo desse vídeo aqui, vocês vão perceber que já tinha uma operação em aberto aqui. Por que isso? Eu estava com um pedreiro aqui no escritório e... batendo parede, eu não consegui fazer a gravação do áudio, tá? Então, em princípio, eu nem ia fazer a gravação de hoje, porque eles estão quebrando parede aqui, tava uma bateção só, eu falei assim, não dá para fazer essa gravação, mas eu acabei optando por deixar gravado só, né? E aí eu falei assim, não, se eu não gravar o dia de hoje, eu vou perder o histórico, né? Então, no começo do dia, vocês vão perceber que tem que já começa com uma operação em aberto e sem eu mostrando parametrização, sem eu mostrar nada, porque não tinha como mostrar tudo e falar com os pedreiros quebrando tudo aqui, né? Então, foi por isso, tá bom? Motivos explicados, dia operacional foi um dia bom hoje, né? Foi um dia que atingimos a nossa meta e bora para o dia de amanhã aí, que amanhã a gente começa aí com novas ideias e novas parametrizações e novos ajustes das parametrizações que já estão acontecendo aqui. Tá bom? Um forte abraço para todos, até amanhã.